E agora, minha gente, eu vou mostrar para você aqueles casos que eu preferia não falar, que é difícil, a gente estar em 2021 e ainda está acontecendo, mas eu sempre tenho um olhar otimista, como eu digo para vocês. As leis estão avançando e a gente tem algumas leis que nos protegem sobre, inclusive, isso que eu vou falar agora. Há pouco tempo a gente não tinha nenhuma lei que nos protegia em relação a isso. E quando eu digo pouco tempo, é 3 anos atrás. Há uns 3 anos a gente não tinha nenhuma lei que nos protegia de homens que ficam na rua, no ônibus, se masturbando. Porque isso acontece, caso você que está assistindo agora não saiba, isso acontece. E aconteceu no ônibus da linha Bugio Atalaia. Quem vai contar pra gente essa história é o Leonardo Barreto, que já tá ao vivo aqui com a gente. Vem pra cena aqui, Leonardo. Pois é, né? Triste, né? A gente tá em 2021 e ter que noticiar esse tipo de coisa. Como é que isso aconteceu, Léo? Como é que tá a vítima? Exatamente, Mariana. É terrível a gente ter que trazer para a população, uma hora dessas, uma informação como esta. É uma prática muito comum, uma prática antiga. Eu confesso a você que eu achei que isso tinha cessado, mas infelizmente não. Hoje, um ônibus da linha Bugio Atalaia estava chegando aqui no terminal da Zona Oeste, o terminal Leonel Brizola, quando uma mulher que estava dentro do ônibus, ao chegar aqui no terminal, ela acionou o cobrador, o motorista, todo mundo que estava dentro do ônibus e informou que aquele homem estava se masturbando ali ao lado dela. O caso foi levado para a central de flagrantes, mas o delegado que atendeu o caso achou melhor encaminhar a situação para o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis. Essa situação se enquadra nos atendimentos que são feitos ali pelo DAGV, portanto o caso foi encaminhado para lá. A vítima, neste momento, recebe atendimento da Secretaria de Estado da Segurança Pública e, em caso de necessidade, ela também receberá atendimento, acompanhamento psicológico. A gente observa neste momento aqui movimentação intensa no terminal Leonel Brizola. Aqui é sempre assim e a gente observa que nesse momento estamos no horário de pico, agora 6 horas e 34 minutos. Nesses horários, todos os terminais aqui da capital estão lotados. Tem muita gente voltando para casa e é justamente nesta hora que criminosos como este homem aproveitam para agir. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo conhece uma história parecida, tem uma amiga, um amigo, um parente, um primo, uma prima que já passou por esse tipo de situação. É extremamente constrangedor. Tem mulheres que não conseguem, na hora, não conseguem no ato, ter a coragem que essa mulher teve de gritar, de chamar por socorro, de avisar o que aquele homem estava fazendo. Tem mulheres que descem do ônibus no primeiro ponto que aparece, sem conseguir reagir. E a gente entende perfeitamente, numa situação como essa, extremamente constrangedora, a vítima fica coagida e não consegue sequer pedir socorro. Mas felizmente neste caso, o homem que estava cometendo este ato de abuso sexual dentro de um ônibus do transporte coletivo aqui de Aracaju. Felizmente, neste caso, ele foi preso e encaminhado ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis. Mariana. Leonardo, eu entendo sua indignação, porque eu te conheço, sei que você é um homem íntegro. Mas há muitos homens que sabem desse tipo de coisa e acham que é mimimi, acham que é brincadeira, que não existe mais isso, não. Esses homens riem da nossa cara. E eu quero adiantar para vocês que a importunação sexual, o assédio e digo até o estupro não é causado porque esses homens querem sexo, não. Os especialistas dizem para a gente que é a ânsia do poder, a vontade de dominação. E eu tenho um recado para vocês. Para você que está dando passada dentro do ônibus, eu tenho um recado para você que está na moto, mostrando as partes íntimas, para você que está preso agora, porque estava se masturbando no ônibus. Se os crimes que vocês cometem é por poder,
nós acordamos. Nós agora estamos com o poder e não vamos deixar que isso continue acontecendo. Não vamos mais ficar caladas. Engulam essa, porque a gente está se informando e a gente está percebendo que o que vocês estão fazendo é completamente fora da curva e errado. Porque antes, a gente se calava, porque a gente tinha vergonha. A gente achava que quando era assediada, a gente tinha alguma culpa. A gente achava que era por causa do batom vermelho que a gente colocou. A gente achava que era porque estava de saia. A gente chegava a pensar que usar um salto alto podia despertar algum desejo no homem e por isso ele fazia essas coisas. Não, não é isso. Você pode estar de burca. Você pode estar completamente tampada, o seu corpo inteiro, que o abusador vai continuar cometendo esse crime. E se esse crime é de poder, o poder agora é nosso, viu? Porque a lei já está começando a ficar do nosso lado também. Hoje a gente tem Maria da Penha, hoje a gente tem a lei do feminicídio e há 3 anos a gente tem a lei da importunação sexual. E adianto para você que está em casa, o meu papel aqui vai ser sempre no sentido de empoderar outras mulheres. Então tome cuidado. Tome cuidado, porque a gente está se unindo, a gente está acordando. Sabe como é que surgiu essa lei da importunação sexual de 2018? Eu vou te contar. Lá em São Paulo, dentro de um ônibus, o homem fez a mesma coisa. Ele ejaculou numa mulher, dentro do ônibus. Na mesma semana, esse homem foi preso. Pegaram esse homem. Na mesma semana ele foi solto. E na mesma semana ele cometeu o mesmo crime. Aí o que aconteceu? A união feminina. Nós nos juntamos, nós fomos para as redes sociais, nós fomos para as ruas e falamos, a gente não aguenta mais isso, não. E aí o judiciário trouxe essa lei da importunação sexual. Então você está achando que vai ficar dentro do ônibus se masturbando, passando pela gente? Cuidado, cuidado porque a lei está ficando do nosso lado. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública, de janeiro a julho deste ano, foram registrados 113 casos de importunação sexual contra mulheres. Destes casos, 41 das ocorrências foram registradas dentro de casa, 12 em via pública, 2 dentro de coletivo e 1 em terminais de ônibus. 13 homens também foram vítimas. É bom a gente falar porque também acontecem com homens. Não é só com mulheres, mas é óbvio que a gente está vendo aí que pela estatística o número é infinitamente melhor. Não significa que não exista o problema. O problema existe, mas a problemática é voltada para as mulheres. Desses homens, 5 dentro de casa, 2 na internet e 1 na via pública. E sobre esse assunto eu recebo aqui no estúdio o advogado criminalista, o Aleph Paixão. Eu já chamo ele aqui para a cena. Boa noite, Aleph. Seja muito bem-vindo aqui ao Cidade Alerta. Eu tô falando Aleph. Tô falando certo? Tá. Então eu tô falando certo. Olha, eu peço até desculpa aqui por estar exaltada, porque como mulher eu já vivi essa situação algumas vezes. E algumas até pequena, indo para a escola, e um homem que está numa feira vendendo uma fruta, fala uma coisa extremamente absurda para você, e eu tenho certeza que todas as mulheres que estão assistindo agora, todas vão ter algum relato parecido. Ou na adolescência, ou na infância, ou na fase adulta. A primeira pergunta é, o que uma mulher deve fazer? Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que assistem Cidade Alerta. Mariana, a primeira coisa que a mulher deve fazer é não se calar. Ela não pode se sentir apenas vítima. Ela tem que ir e abrir a boca, ir procurar a delegacia, as autoridades competentes, não ficar, como a senhora falou há pouco tempo, achando que a culpa é dela. Nunca foi dela, e não é porque o crime de importunação sexual
apenas foi sancionado em 2018, que foi alterado o Código Penal para trazer o crime de importunação sexual para o nosso Código Penal, que fala que sobre o ato de praticar contra a pessoa específica, um ato libidinoso, sem o consentimento da pessoa, para satisfazer a sua lascívia ou a lascívia de terceiro, ou seja, a sua vontade sexual. E é um crime que hoje, antes de 2018, por incrível que pareça, como você diz, vários avanços estão acontecendo, graças a Deus, que foi preciso acontecer, infelizmente foi preciso acontecer várias situações para só assim o espaço ser mais dialogado, ter debate, como agora nesse momento você abre o espaço desse canal para falar sobre isso. Para antes de 2018, a importunação sexual era tido como crime de menor potencial ofensivo e punido com multa. Hoje, após 2018, com a alteração do Código Penal, hoje é punido de 1 a 5 anos de prisão. Então, é importante que a vítima, ao perceber que está sendo vítima de qualquer crime de dignidade sexual ou de liberdade sexual, ela procura as autoridades competentes para relatar o que aconteceu e as penas que hoje as penas são boas, que apesar disso tem que melhorarem, porque ainda são, é bom a gente falar, né? Claro. Tem que melhorar, o Código Penal tem que avançar, porque as mulheres já foram muito, já sofreram bastante, né? Até para o voto, antes ela não tinha. E hoje, olha o espaço que a senhora está aqui, graças a Deus, e tem que dominar mais. A mulher tem que ter o seu espaço, ter sua voz cada vez mais, porque a igualdade tem que ser levada em conta. É a representatividade, né? Quando uma mulher me vê aqui apresentando um jornal policial, também pode. Sim, claro. Não precisa ser necessariamente um local apenas do homem. Sim. Se a mulher quiser ser pedreira, né? Ajudante de pedreiro, que seja, também pode. Claro. Se ela quiser ser advogada, enfim, qualquer profissão pode fazer. Porque colocam a gente numa redoma, né, de profissão, né? Isso, ou só pode trabalhar como chefe de cozinha, ou você só pode ser enfermeira, né? Porque você tem um dom, não. Tem negócio de dom, não. O que acontece é colocar a gente em redomas, né? Porque socialmente foi colocado isso. E não é bem assim. Aleph, a gente sempre traz aqui as informações em relação à diferença de um crime do outro, né? Sim, da importunação, eu quero que você explique daqui a pouco, em relação ao assédio, em relação ao estupro. Mas antes de que você explique, eu quero que você esclareça. A gente, como vítima, não precisa saber sobre essas leis para denunciar. A gente chega, denuncia e é o delegado que coloca ali, direciona. Como é que funciona? Isso vai depender de cada caso concreto. Porque os crimes da dignidade sexual e crimes da liberdade sexual, eles, apesar de alguns casos eles terem sinônimos, eles são diferentes e as penas mudam muito. Por exemplo, o estupro, que precisa de violência e outras situações. O assédio, que tem a situação hierárquica. A importunação, que não precisa ter o contato direto, basta apenas que ele faça um ato libidinoso para satisfazer a sua lascívia, ou seja, seu desejo sexual ou de terceiro. Apesar de ter essas situações, mas quem tem que dizer isso, que vai ser o caso específico, o caso concreto, e o delegado vai abrir um inquérito para saber qual tipo de crime aconteceu naquela situação em concreto. Muitas pessoas assistem aqui o nosso programa, graças a Deus, viu, Aleph? Para você que está ligando agora, eu estou conversando com Aleph Paixão, ele é advogado criminalista, está esclarecendo a gente aqui como nós, mulheres, devemos nos posicionar. E é bom a gente lembrar que o crime de importunação também tem como vítima homens. E a gente sabe que para os homens é ainda mais difícil, muitas vezes, fazer a denúncia. Porque existe a vergonha, porque entende-se que o homem precisa aceitar qualquer assédio, senão colocam eles num julgamento de você é homossexual ou você não gosta de mulher. Infelizmente, isso acontece. E quando esse homem ele é assediado por um outro homem, existe a vergonha justamente do julgamento da sociedade, né? Por ele ter sido abusado por um outro homem. Qual a orientação que você tem para os homens que são vítimas também desse tipo de crime? A orientação para os homens é basicamente a mesma que para as mulheres, é não ter medo de fazer a denúncia, como a senhora já passou aqui para a gente. Eles também têm que falar, porque apesar de, na grande maioria, os crimes contra a liberdade sexual e dignidade sexual serem contra as mulheres, esmagadoramente, os homens também
são objetos desse crime, eles também podem ser vítimas de crime dessa situação. Então, eles também têm que denunciar, também têm que procurar as autoridades competentes para que se abra o inquérito policial e se distingua qual crime ele sofreu e o infrator seja punido com as duras penas da lei, do mesmo se fosse com uma mulher, com homem também, sofrer as mesmas sanções. Uma criança, uma adolescente que está passando por isso, também está com medo, também está com vergonha. Qual é a orientação? O que essa criança deve fazer? Ela que de repente estiver assistindo a gente aqui, está identificando que está sofrendo isso, às vezes está indo para a escola, está ouvindo coisa, algum homem está fazendo alguma coisa errada com ela. Como é que essa criança deve agir? De início, os pais, os professores, eles devem perceber que essas crianças, eles vão sofrer medo, coação, pressão, ameaças daqueles infratores, daqueles que estão praticando o crime contra ela, mas ela tem que procurar uma pessoa que sinta confiança, como seu pai, um irmão, um professor da sala. E esses professores, esses pais, têm que ficar atentos aos sinais que as crianças passam, que na maioria das vezes elas não vão dizer. Mas é perguntar, conversar, dialogar com a criança, dar abertura a ela para falar com os pais e com os professores sobre essas situações. Se ela estiver tendo medo de alguma pessoa, se ela estiver tendo um comportamento diferente contra um tio, alguém que frequente sua casa, pergunte a ela o que está acontecendo. Com isso, os pais vão procurar as autoridades competentes. As delegacias em nosso estado possuem, além de assistentes sociais, ter equipe multidisciplinar como psicólogos, delegados especializados na área e vão atuar junto à criança, junto à família para saírem dessa situação constrangedora, dramática. Muito obrigada, viu, pelas informações. Minha gente, eu conversei aqui agora com Aleph Paixão, ele que é advogado criminalista. Agradeço aqui pela participação.